Olá, seja muito bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de web design onde você pode construir o seu site, o seu blog e o seu e-commerce. Nessa temporada, nós vamos falar com mulheres que causam. Eu sou a Dani Antrudo. Eu sou a Ana Lima e a gente vai conversar agora com as queridas Verô e Dani do Indica uma Preta. Espero que vocês gostem. Beijos! 13. Então, pessoal, sejam bem-vindas ao Movimento Muitas Mulheres. Como a gente comentou no início, a gente está aqui com a Dani Matos e com a Verônica, né, criadoras do Indique uma Preta. Gurias, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Antes de entrar nas perguntas, eu e a Ana, a gente queria que vocês se apresentassem rapidamente. Vou começar pela Dani, para a gente começar por ordem alfabética, ficar bem organizado, né? Oi, Ana. Oi, Dani, tudo bem? Bom, enfim, saúdo aqui também a minha sócia Verô. A gente está super feliz com o convite, com esse momento aí que a gente tirou para conversar um pouquinho sobre gênero, interseccionalidade. Eu tenho certeza que a conversa vai ser bem boa. Obrigada pelo convite. Oi, mulheres, boa tarde. Primeiro, obrigada pela oportunidade de a gente contar um pouco mais sobre tudo que a gente faz. Eu sou a Verônica, uma das cofundadoras da Hoje Consultoria Indique uma Preta, ao lado da Dani Matos e da Amanda Abreu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Gurias, e a nossa primeira pergunta é justamente sobre a criação, né? Porque começou com a Dani e depois, então, a Verô e a Amanda entraram, né? E como é que foi esse início, Dani? Conta um pouquinho pra gente. Ô, Dani, né, minha xará, em Isso! linhas gerais, a Indique uma Preta surgiu lá em 2016, quando eu estava entrando no mercado publicitário, na indústria criativa, e eu me sentia bastante sozinha. Então, eu decidi criar esse espaço de apoio para que, inicialmente, eu conseguisse postar uma vaga de um lugar onde eu trabalhava, mas que também eu conseguisse ali reunir, trazer outras mulheres para a gente discutir um pouquinho carreira e desenvolvimento profissional. E aí, mulheres, esse grupo foi crescendo com o passar do tempo, né? Então, as poucas mulheres que eu coloquei lá adicionaram outras e criou-se uma comunidade muito forte, muito potente. E com o passar do tempo, eu convidei a Amanda para administrar o grupo comigo, porque ela era uma mulher super ativa na rede. Depois a gente foi percebendo que essa história que falam, né, de que contratar pessoas negras é baixar a régua e coisa do tipo, é uma falácia que o racismo nos conta, porque, na verdade, existem muitas pessoas negras qualificadas, né? De repente, elas só precisam de uma indicação, de networking, desenvolver certos soft skills e por aí vai. E aí a gente planejou um encontro, né? Um dos nossos primeiros encontros foi o primeiro, na verdade. E a mulher que apareceu lá foi a Verônica. Era um encontro Legal. sobre planejamento e estratégia, que é a especialidade dela. E a gente trocou bastante nesse evento, foi muito legal. E desde então a gente não parou mais de trabalhar juntas. Eu não sei se ela quer contar um pouquinho de como é que se deu esse processo, mas depois que a gente conheceu a Verônica, a gente viu que ela era incrível, maravilhosa, perfeita, e indicou ela para trabalhar numa agência de publicidade que a gente trabalhava, conhecia e tinha contatos. A Verônica começou a trabalhar lá, a gente começou a trabalhar juntas e deu muito certo o nosso match de trabalhar juntas e não paramos mais. E cá estamos com esse pilar de consultoria agora, mas se a Verônica quiser contar um pouquinho dessa parte. Vou Legal. contar. Bom, eu já estava ali no grupo desde o comecinho, acho que, enfim, apareceu nos sugeridos, a gente foi, né? Era uma época, assim, bem auge de grupos, e eu acabei entrando, então eu estava no momento onde eu estava buscando uma recolocação, eu já estava quando eu conheci a Dani, né, em 2018, eu já estava há 3 anos buscando ali entrar na área de planejamento, e aí calhou, né? Eu lembro até hoje do post da Amanda, que era: as primeiras 10 mulheres que comentarem aqui vão participar de um workshop de planejamento. Eu sempre rata. Demais. Eu queria muito uma oportunidade, então eu estava sempre atenta nos grupos. E foi, assim, foi muito bacana. Eu acho que
o que mais trouxe, né, naquele dia, assim, de mudança na minha vida foi justamente esse incentivo, né? Porque eu estava vindo já de um segundo trabalho, assim, de um ambiente muito abusivo, que não estava trabalhando na área que eu queria. Eu estava ali tentando diversas vezes entrar em contato com uma agência, fazendo entrevistas, e aí eu tinha sempre esse retorno, né, já legal, mas putz, né, hoje a gente trabalhando como, né, aqui como consultoria, entendendo, estando do lado das empresas, a gente vê que na real eles não queriam apostar, né, porque eu não tinha experiência alguma, mas eu tinha ali muita vontade. Até engraçado que eu já tinha até conversado com a Dani antes dessa atividade que a gente participou, porque eu estava desenvolvendo um case para uma entrevista, para um processo que eu estava me aplicando. E aí eu fui conversar com a Dani, porque a Dani tinha participado da campanha em questão. Então a gente conversou ali, nunca mais falou, a gente se encontrou. E minha memória é muito boa. Eu sabia quem ela era. Depois que eu fui conectar tudo, gente, a minha memória é muito ruim. Eu não lembro de nada, de nada. Depois que ela foi me contando. Até hoje é assim, a Verônica fala, aquela pessoa é tal pessoa, de tal projeto, de tal fulano, de não sei da onde. Eu falo, meu Deus, eu não tenho memória para isso não, gente. E, nossa, foi uma manhã muito bacana, assim. Então, depois de um tempo, abriu uma vaga no lugar que eu queria trabalhar, que era onde a Amanda e a Dani já tinham passado. Aí eu perguntei, meninas, e aí, me aplicam? Elas mesmas se joga. E rolou super, assim. Então, o que a gente fala de rede de apoio, de conexão, nasce daí também. E aí, depois desse tempo, a Dani voltou para lá, a gente estava muito próxima, trabalhando. A Dani ficava na área de cultura, eu era parte do comitê. E aí, eventualmente, a gente se cruzava muito nos trabalhos, até que, tipo, acredito eu, né, que a Dani estava olhando muito para todas as iniciativas do Indique, querendo fazer mais, e aí me chamou para somar. E eu acho que o grande marco, assim, que a gente teve foi em 2019, em abril, quando a gente reuniu 40 mulheres, a gente teve um dia de imersão com palestras, assim, foi muito bacana. Contar com o espaço, né, e contar também com aliadas. Então a gente contou ali com a Yuri Mussoli, com a Natália, e foi no Facebook, né, essa atividade. Então foi um dia de grande marco para a gente. E aí acho que tudo deslanchou a partir de então. Acho que foi ali que a Indique, né, consultoria começou a se formar e a Indique comunidade começou a se fortalecer. Sim, Verô, vocês comentaram que tu faz a parte de planejamento estratégico, que isso é tua especialidade e tudo mais, né? Dani, tu cuida mais do que, assim? E a Amanda cuida mais do quê? Ou a gente tá de tudo um pouco. Dani, conta, Dani! A gente tá indo de nervoso, gente. Assim, hoje a gente faz tudo. Eu vou sair dessa entrevista e eu vou ler contrato. Tem hora que uma hora a gente lê contrato, outra hora a gente para emitir nota, outra hora a gente paga as pessoas, depois a gente faz o planejamento estratégico e faz o cronograma para o cliente. Aí tem um pouquinho de criação, depois um pouco de conteúdo, um pouco de RH. Mas legal. Assim, brincadeiras à parte, sim. Enquanto sócias, a gente faz tudo hoje dentro do negócio, mas a gente se divide para ser donas em algumas frentes. Então, digamos que nessa parte mais voltada para PR, imprensa e até mesmo de cultura e RH, eu sou a dona, né, digamos assim, dessas frentes, mas, de novo, todo mundo faz tudo. A Verô também, enfim, acho que ela pode contar um pouquinho da frente dela, mas só falando da Amanda, hoje ela é gerente de planejamento na Peppery, das 3 sócias, ela é a única que ainda não se dedica 100% a Indique uma Preta, mas ela pediu demissão. Olha. E ela em breve, sim, ela em breve vem se dedicar a Indique. Mas a Amanda, por exemplo, é dona da frente de conteúdo, identidade visual e coisas do tipo. Então, todo mundo faz tudo, mas cada um tem as suas frentes ali. Quer contar da sua, Verô?
Eu fico mais à frente de estratégia mesmo, workshops, treinamentos, estudos, reports. Então, a pesquisa que a gente estruturou no passado, obviamente, todas estiveram ali presentes, né, na condução, mas a gente se divide como sponsors, porque é isso, são vários projetos e alguém precisa ser dono, né? Então a gente se divide muito nessa questão. É importante dizer que todos os processos, né, de recrutamento e seleção, então a gente sai do Indique, né? Da comunidade ainda rola muita indicação, publicação de vagas, mas quando a gente está falando de consultoria, a gente está falando de um processo de recrutamento e seleção sério. Então a gente conta, inclusive, com mulheres da rede atuando aí nesse processo, porque a gente não é RH, a gente veio da comunicação, né? Claro. Então eu ia mesmo perguntar, todas parecem, pelo que eu saquei, que são da comunicação, né? A Dani é RP, eu sou publicitária, a Amanda também, então a gente não vem né, do mundo do RH, estamos, obviamente, estudando, aprendendo muito, mas não é o nosso foco, até porque a gente também tem essa outra parte onde a gente atua ali como consultora de comunicação, então tem toda essa outra parte que tem sido aí construída cada vez mais como consultoria. E agora na pandemia, como é que vocês têm feito essa questão dos encontros? Eles estão rolando virtual daí com as gurias? Como é que é? Nossa, acho que a gente teve várias temporadas de pandemia. O que aconteceu? No começo do ano passado, né? Hoje a gente é incubada pela Mutato, que era a agência que a gente trabalhava, então eles super investiram e falaram, meninas, voem, né? A gente vai apoiar vocês nisso. Então a gente tem todo esse apoio, assim, que é bem bacana. E esse papo rolou no começo do ano passado, e logo chegou a pandemia, e aí deu um desânimo, acho que geral, né? Porque a gente estava num cenário incerto, então a gente ali com algo que a gente queria desenvolver, né? Porque, enfim, a gente está falando sobre empresas, mas a gente estava pensando também para a comunidade, e do outro lado também a gente via as mulheres da nossa comunidade ali sendo demitidas, então foi um primeiro cenário, assim, muito... de reflexão, digamos, né? Eu acho que ali depois, acho que em abril, né, Dani, maio, a gente começou a estruturar. Então, o que teve de bacana? Tudo que a gente fazia no offline, que ficava muito restrito às mulheres de São Paulo, a gente conseguiu trazer para outras mulheres. Então, a gente é muito acionada, né? E aí, só para fazer um breve resumo, tá? Hoje a gente é 2 pilares. Então, indique uma preta comunidade, que é o grupo, e indique uma preta consultoria. Eu vou falando agora da comunidade. Então, tudo que era direcionado para a comunidade, como rodas de conversa, cursos, capacitação, ficava restrito a São Paulo. E hoje a gente é acionada por parceiros até mesmo de outros estados querendo somar com a gente, né? Então, legal. Isso é muito bacana, né? E a gente tirou essa barreira regional, assim, isso é bem positivo, assim. Eu acho que o mais bacana também é que teve cursos que a gente conseguiu abrir aí para outras minorias também. Foi muito massa estreitar essas conexões. Então, foi um período no começo de, putz, o que faremos, né? Ninguém sabia, acho que todo mundo estava assim. E depois a gente foi aos poucos encaminhando. E como consultoria, teve um momento, sim, de baixa, né, das empresas, até porque eles congelaram contratações, né, incertezas, mas depois eles retomaram, principalmente depois de junho. Então, junho foi um marco, assim, até mesmo para nossa volta. E é isso, Dani, se quiser completar, contei um pouco de como rolou. Não, amiga, brilhou, é isso. Eu queria entender, assim, um pouco mais de vocês, até para as pessoas que estão vendo, né? Como é que é esse trabalho, assim, né? De rede de apoio, tanto emocional, né? Que a gente viu, tanto profissional. Como é que vocês desenvolvem tudo isso, sabe? Como é que é o processo? A pessoa chega e quer sabe? Como é que é todo esse processo, assim, para esclarecer? Vai num site, assim, enfim, como é que é? Explica pra gente, assim. Olha, hoje todo o nosso relacionamento com a comunidade é focado dentro ainda desse grupo de Facebook. A gente tem um sonho de virar uma plataforma, a gente está desenvolvendo um site agora. Então, a gente vai conseguir consolidar, digamos assim, todos esses processos em um único espaço online lá para o final do ano ou começo do ano que vem. Mas, enquanto isso, a gente tem encontros periódicos com as mulheres dessa rede,
para a gente fazer mentoria, para elas mostrarem portfólio e afins. Nós somos, né? Nós temos aqui as 3 sócias ainda à frente da Indica uma Preta, mas nós também temos o nosso time de recrutadoras. São 2 mulheres recrutadoras que cuidam desse processo. Então, elas também acabam cuidando bastante do relacionamento com essa comunidade, principalmente das pessoas que participam dos nossos processos seletivos, e tem sido muito bacana de ver os feedbacks que as pessoas recebem quando elas passam pelos nossos processos seletivos, sabe? Eu acho que só de ter o olhar ali de mulheres negras cuidando desse processo, só de ter o cuidado de dar um feedback, desenvolver as pessoas, defender de fato aquele candidato frente ao cliente, as pessoas se sentem mais acolhidas, sabe? Durante esse processo. Então, tudo isso são maneiras que a gente faz de fazer aí essa manutenção de relacionamento com a nossa comunidade, mas também a gente desenvolve isso para os clientes. Então, dando um exemplo assim muito legal, no ano passado a gente participou do programa de trainee para negros do Magalu, né? E a gente participou de toda aquela crise, né, digamos assim, que aconteceu nas redes sociais. Participamos aí do processo de seleção, fizemos uma assessoria na comunicação, e a gente sempre reforçou para o Magalu a importância da gente não falar só de contratação, né? A diversidade ela não morre na contratação. A contratação é só um ponto de partida para a gente continuar essa conversa também dentro de casa. E a gente plantou essa sementinha e cuidou tanto dela que ela germinou, cresceu, e hoje a gente faz o acompanhamento e o acolhimento dos trainees negros do Magazine Luiza. Então, já contratados. Lá eles já estão contratados e vocês fazem ainda assim essa manutenção, digamos assim, dele lá dentro. Ai, show. Isso, a gente cuida daqueles que foram aprovados no programa. Então, a gente faz rodas de conversas periódicas, a gente garante que essas pessoas estão sendo bem geridas, a gente tem uma porta aí aberta para que eles possam nos acionar, né? Geralmente, quer dizer, caso eles não queiram falar com o gestor, com o RH, eles têm essa porta aberta com a gente para poder conversar também sobre um possível acolhimento, desabafo e afins. Então, é mais ou menos assim que se dá essa atuação hoje. Legal. Eu acho que, só complementando, é bem bacana quando você trouxe a pergunta, porque a gente vê, né, que, enfim, nosso principal diferencial com relação às outras consultorias tá, de fato, porque a gente tem uma comunidade, né, então nasce de uma comunidade. Então, esse é muito do que vai permeando ali as nossas outras iniciativas também. Então, hoje, né, semanalmente ali a gente está em contato com pelo menos uma das mulheres que eu estou falando, né? Então, conhecendo mesmo, chamando para um papo, a gente vai inaugurar em breve aí. A gente lança no começo do próximo mês uma mentoria mensal para grupos, né? Para grupos fechados de até 25 mulheres. Então, a gente está estruturando aos poucos também outras formas aí de se conectar com essa comunidade. E é muito bacana em como isso se transforma. E, além disso, é muito orgânico, sabe? Vira uma grande rede de apoio mesmo, né? Então, obviamente, eu queria estar muito mais lá no dia a dia. Todo dia eu passo o olhinho ali para ver o que está rolando no grupo. Mas essas mulheres mesmo, elas vão trocando entre si. Então, ultrapassa ali as vagas, né? A gente vê mulheres abrindo questões pessoais. Assim que começou a pandemia, a gente perguntou ali o que estava trazendo, né? O que elas estavam sentindo, o que estava acontecendo ali, o que mudou na rotina delas. Então, a gente tem essa proximidade, mas a gente também tenta trazer, através, por exemplo, dos nossos conteúdos, né? O que essa mulher está buscando, seja cursos, parceiros. Então, a gente sabe que agora a gente está passando por uma segunda onda muito forte, onde você vê, eu até evito, mas não tem como a gente, né, evitar, mas você vê diariamente pessoas ali ficando desempregadas. Então, a gente vai abrir agora também um segundo papo aí para as pessoas que estão empreendendo, que foi algo que cresceu. Então, acho que a gente escuta muito a nossa consultoria e tenta sempre conectar, né? Acho que a comunidade e a consultoria, enfim, como que esses clientes também podem estar mais próximos e criar
processos mais acolhedores. Acho que isso rola aí por conta da nossa essência. Que bacana, que legal. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês, por serem da comunicação, acredito eu que no início as vagas todas, ou não sei se hoje ainda, a maioria das vagas ainda são dentro da área da comunicação? Não. A gente iniciou dentro desse contexto aí, né, da publicidade e da comunicação, mas o grupo foi crescendo tanto, assim, foram tantos os repertórios múltiplos que foram aparecendo, que a gente conseguiu ter uma base suficiente para conseguir atuar em outras áreas também. Então, hoje a gente atua nas áreas de tecnologia, administração, finanças, enfim, das mais diversas áreas, não só de comunicação. Comunicação continua sendo o nosso carro-chefe, digamos assim, né? É onde a gente nada de braçada, mas a gente também consegue atender outros tipos de perfil para vagas. Legal, bacana. Não, e até porque, como vocês comentaram, a questão do Magazine Luiza, né? E outra coisa que me chamou a atenção também, porque, claro, no Magazine Luiza, os trainees não eram só mulheres, né? Tem os trainees homens também. E aí, essa consultoria também se estende para os trainees homens também. Sim, a gente chama Indique uma Preta porque a gente surgiu assim, né, como esse grupo de Facebook, mas a nossa atuação tem um olhar bem interseccional. Então, a gente olha para outras intersecções de opressão também, como LGBTQIA+, PCDs e por aí vai, mas a gente entende que a questão racial aí nos atravessa da mesma forma que atravessa os homens. Então, a gente continua chamando Indique uma Preta, mas a gente indica homens para as nossas vagas, a gente conversa com eles sobre questões raciais. Agora, inclusive, no final do mês, com o Magazine Luiza, a gente vai ter um bate-papo para falar sobre gênero, masculinidade. Então, vai ser bem legal. Que bacana. Ai, que legal. Eu estava conversando na semana passada com umas amigas, a gente faz uns estudos assim de tendências e está muito claro assim o interesse, talvez a procura das empresas, pelo menos para ter mais pessoas pretas, a preocupação das empresas em ter realmente começar a diversidade dentro das empresas. Como a maioria das empresas, desses cargos que vão contratar são pessoas brancas, elas se veem muito perdidas, né? No sentido de, não é só você contratar, eu acho que a Dani comentou, né? Não é só você contratar. Como é que vai ser todo o processo daquela pessoa lá dentro, né? Porque as outras pessoas que estão lá, que são a maioria branco, elas sempre vão entender que um programa de diversidade vai tirar delas algum privilégio que elas já têm, né? Então, assim, isso a gente viu, né, num estudo que muitas empresas não sabem lidar depois com uma pessoa preta lá dentro da empresa e essa pessoa se sente mal ou se sente desacolhida ou se sente, enfim, de alguma forma o sistema não deixa aquela pessoa preta permanecer lá dentro. Então, como é que é esse processo? Isso é muito interessante ali, eu vi que vocês fazem essa consultoria, essa mentoria, né, das pessoas lá dentro. Então, isso é o que precisa, na verdade, não é só colocar uma pessoa preta dentro de uma empresa, né? Eu acho que a gente até, na real, né, a Dani trouxe essa questão do acompanhamento, mas vamos colocar assim, que é um problema da branquitude, né? Então, a gente, nesse primeiro cenário, né, até a gente tem os acompanhamentos, porque, ok, não vamos deixar de empregar os profissionais, né? Somente no cenário que a gente está hoje, mas é sobre trazer para a branquitude o cenário que eles são envolvidos, quais são aí todas as problemáticas, pautas. Eu acho que pelo fato da gente ser da comunicação, que a gente tem de muito positivo, é de alinhar uma linguagem, uma abordagem onde eles se sintam ali interessados mesmo a compreender, né? Então, a gente traz muito desse macete, assim, usando para algo positivo, para que eles se engajem em todas as pautas que a gente for abordar. Então, o primeiro passo que a gente faz é entender esse cenário, né? Ok, estamos falando de diversidade, né? A gente é sempre abordado, quero contratar, né?
Ah, legal, você quer contratar, mas quais iniciativas vocês possuem aí de diversidade e inclusão hoje? E aí dá aquela tela azul, né? E tá tudo bem dar a tela azul, desde que você compreenda que não é só contratar, né? E aí a gente entra justamente nessa fase. Então, a gente chega muito, as empresas chegam muito na gente pela contratação, mas aí a gente tá legal, contratou, mas e aí, né? E até uma outra provocação que a gente faz atrelado a isso é a questão de quais são os cargos que você está contratando, qual é o seu plano de desenvolvimento, existe algum plano de desenvolvimento para esse colaborador. Então, é uma das primeiras abordagens assim que a gente faz, né? Por mais que a gente seja chamada pelo recrutamento e seleção, a gente mexe ali na feridinha, a Dani pode falar mais sobre isso até, mas existe sim essa preocupação, né? E aí, muito mais sobre provocar, conscientizar, sensibilizar gestores e líderes, e menos, né? Não é menos, mas é muito mais um dever deles, né? Pensar nesse espaço acolhedor do que a gente estar ali remediando algo, né? Claro. O acompanhamento é muito essencial, né? Para que, enfim, todos os processos que a gente realiza tenham esse... Poxa, como até de uma forma natural nossa mesmo, eu me envolvo muito nos processos, então, por mais que a empresa não tenha contratado, a gente fica, putz, e aí, como é que tem sido trabalhar aí e tal, mas é de fato um dever da empresa pensar nessas ações, né? Sim. Eu acho que a Vero respondeu assim brilhantemente todos os pontos, mas essa última fala dela, acho que deixa um gancho para eu complementar uma coisa que a gente hoje tem um trabalho bastante focado na liderança, e de novo, né, menos nesse acompanhamento, mas exatamente para que a gente consiga trazer esse peso de responsabilidade para essas lideranças, sabe? Esse assunto ainda de diversidade, de toda essa temática étnico-racial, ainda fica muito restrito a grupos de afinidade, comitê de diversidade, ou só área de RH. Mas quando a gente olha para estudos, né, que apontam quais são os indicadores de inovação de fato atrelado à diversidade, a gente percebe que essa empresa só alcança a inovação de fato quando ela distribui essa responsabilidade para todas as lideranças e todas as áreas. Então, é um pouco desse o tom que a gente tenta levar para o trabalho que a gente realiza com os nossos clientes hoje. Sim, legal. Eu vou mudar um pouquinho de assunto agora. Quero falar sobre o machismo. Vocês já se sentiram silenciadas por serem mulheres e pretas e daqui a pouco serem questionadas? Mas como assim? Ouvem alguém e, né? Como é que é isso? Falar, Daniele. Vai falando na frente. Não, e eu vou só fazer um complemento, vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou publicitária e eu trabalhei em agência, e eu disse assim, ó, eu nunca mais ponho meus pés em agência de publicidade, porque, sinceramente, assim, para mim, é um dos ambientes mais, assim, complicados, opressores de trabalho, assim, gente do céu, eu nunca me senti num ambiente tão ruim de trabalho como de publicidade e propaganda. Eu acho que antes da... quer falar? É que eu vou falar bastante. Não pode dar essa falta. Acho que bem antes de entrar no mercado de trabalho, até mesmo na faculdade, já enfrentei o machismo, né? Então, eu fiz design gráfico, eu entrei na faculdade bem deslumbrada com a área de criação. E na minha primeira entrega de criação, professora, assim, simplesmente questionava. Foi um boom, assim, eu não entendia, sabe? Eu já estava ali voando em todos os programas, porque eu tinha vindo de um estudo técnico, e aí, nossa, era um corte, assim, na época a gente nem chega a questionar, eu falei, nossa, eu sou muito ruim mesmo, e foi ali que eu morri toda a minha paixão por criação, enquanto eu via ele indicando os homens da minha turma para agências, né? Então, homens da minha turma entrando ali, tanto na agência júnior da faculdade,
ou entrando em agências que ele indicava, e hoje eu reflito sobre, né? Porque todos os homens foram bem encaminhados, assim, no campo da criação, e as mulheres da minha turma nem tanto, né? Então, antes de entrar no mercado de trabalho, já tinha, né, toda essa questão. Depois que eu entrei, tive momentos, assim, de, sei lá, mandarem eu calar a boca no meio de uma reunião, porque eu tava dando muita ideia, né? E aí também, sem contar que há situações onde você fala algo, descartam aquilo, um homem diz a mesma coisa e levam em conta. Enfim, N situações. Na minha última experiência, não tive nada muito forte relacionado ao machismo em si, mas muito a um racismo velado, assim. Então, a gente vê algumas situações que são muito... É muito sensível. Sobre você ser validada. Então, você carrega um cansaço, né? Você carrega um cansaço para uma primeira reunião com o cliente, porque você tem que chegar lá e você tem que se impor, você tem que ter uma certa posição. Você não pode simplesmente chegar com qualquer roupa, você não pode... Até a forma que você apresenta, né? Então, o que eu sentia nem era relacionado ao machismo, mas sim... há muito desse peso, assim, do se posicionar. E é muito do que a gente leva hoje também, né? Por mais que a gente fez toda essa transição agora para o Indique, nós somos mulheres que não temos nem 30 anos e a gente está ali em negociações, né? E mulheres negras falando sobre dinheiro, mulheres negras falando, né, algo que não está relacionado a gente não é uma ONG, por exemplo, e a gente já foi questionada recentemente, mas por que vocês não viram uma ONG? E aí, qual que é o problema da gente assumir um negócio? Então, tem muitas situações, assim, sensíveis, que já passei por várias áreas, mas as últimas, elas são muito mais sensíveis do que... e veladas do que de uma forma bem explícita, assim. Eu acho que quanto mais você vai avançando, vai se tornando mais velada, mas não deixa de existir. Pelo menos aqui na minha trajetória. Nossa, muito bom tudo que a Vero falou. Fiquei aqui refletindo, como se ficou passando um filme na minha cabeça, porque parecia que ela estava até narrando muitas coisas que aconteceram comigo também. Eu não consigo desassociar muito essas duas condições minhas, né, de ser mulher e ser mulher preta. Então, eu não consigo me lembrar de ações, de coisas que eu passei que foram estritamente machismo. Eu acho que tudo traz o peso da questão racial também, sabe? Então, se eu não tô perdendo por um lado, eu tô perdendo do outro, assim. Então, se é racismo, tem um peso muito grande, que é porque eu sou mulher também. Se é machismo, tem um peso muito grande, que é porque eu sou negra também. Eu acho que essas são as facetas aí, né, cruéis, né, dessa combinação de opressões e que a gente vai passando durante a nossa vida. Então, durante a minha graduação, eu não senti muito essa questão do machismo, porque a minha sala era composta de 90% de mulheres, mas em contrapartida, essa questão do racismo bateu muito forte para mim. Então, o começo assim da minha vida acadêmica foi bastante solitária, e não apenas por uma questão racial, mas também por uma questão de classe, né? Eu era bolsista de uma faculdade que a mensalidade era absurdamente cara, assim, eu acho que era quase que o salário que meu pai ganhava, sabe, há pouco tempo atrás. Então, essa questão de classe bateu bastante para mim no começo. E depois, quando eu entrei no mercado de trabalho, quem me conhece na minha vida pessoal sabe que eu sou muito palhaça, enfim, que eu brinco, que eu sou boba e tal. E quando eu entrei no mundo corporativo, eu comecei a perceber que as minhas entregas, ou enfim, a forma como as pessoas se referiam a mim e ao meu trabalho era diminuído porque eu era engraçadinha, porque eu era, tipo, a doidinha, sabe? Porque, não, ela gosta de brincar, sabe? Por conta desse... Sério, sei lá.
Exato. Mas as minhas entregas, enfim, continuavam em dia, continuavam normais. Então, eu acho que essa experiência pelo mundo corporativo acabou fazendo com que eu me fechasse um pouco, tivesse uma postura um pouco mais sisuda em alguns momentos, em algumas reuniões, como a Verônica até acabou de falar. Mas aí, de novo, né? Se eu sou sisuda, aí eu sou raivosa, eu sou a Isso, chata. Eu sou metida. aquela... Nossa, Então, a gente tá... Diga, Verônica, fala. A não, eu Verônica quer lembrei falar de contar, eu sempre, a Dani me conhece, ela trabalha comigo, eu sou muito rígida em tudo que eu faço, assim, que tenta amolecer. E eu lembro que eu era estagiária, foi um ambiente muito acolhedor, assim, mas a gente lidava com algumas situações machistas muito, e eu lembro que eu tinha que fazer o clipping de todas as ações que iam pra rua na época, e era eu que fazia a ponte com os promotores. E olha só, né? A gente nem se dá conta das coisas, né? Agora eu tô aqui 8 anos depois pensando sobre isso. Na época, eu brifava, eu falava, gente, a foto tem que ser assim. Eu só tava fazendo meu trabalho, era só o meu trabalho, porque eu queria entregar um clipping interessante, que desse para mostrar o produto no ponto de venda. E eu lembro que na época eles falavam, ai, nossa, vai levar bronca dela, hein? Ai, olha lá, e eu era estagiária na época. Imagina eu como estagiária impondo, né, algo para os promotores. Sim, imagina. Né? Olha, né, como eu estava afrontando. Então, e era só o meu trabalho, assim, né? Então, é isso que a Dani falou, né? A gente não tem como desvincular raça e gênero nas situações que a gente vive, assim. Desculpa, amiga, cortar, é que me lembrou muito. Não, mas é isso, porque tudo nós somos muito diferentes, mas as histórias ainda se repetem, né? Porque é uma estrutura. E essa estrutura afeta todo mundo, enfim, de múltiplos jeitos. Eu acho que afeta as pessoas de um jeito igual, mas as consequências, os efeitos são muito diferentes. Então, e ainda nessa área, né, bastante formal do mundo corporativo que eu trabalhava, era bastante desencorajador de ver que os homens brancos da minha área entregavam qualquer trabalho, chegavam atrasados em reuniões, não tinham o mesmo tipo de comprometimento que eu, brincavam muito mais do que eu, mas eles eram mais levados a sério. Então, com o passar do tempo, isso me levou a me fechar um pouquinho, né? Mas, enfim, acho que não é algo que eu superei totalmente ainda, mas hoje a gente consegue, eu consigo ter esse autoconhecimento um pouco maior, acho que entender também qual que é, enfim, o momento de ser um pouco mais séria, o momento de ser um pouco mais brincalhona, mas sem deixar de ser eu, até porque também hoje eu sou dona da minha própria empresa, então Exatamente. eu faço o que eu quiser. Beijinho no ombro. Beijo. Dona proprietária. Não, gurias, e Eu acho escutando... Opa, desculpa, Ana, fala aí. Não, e eu acho que toda mulher nesse ponto, elas se conectam no sentido de eu precisar encarar, não uma personagem, mas a gente precisar ser algo para se encaixar. Digamos, no ambiente masculino, principalmente no ambiente de trabalho, a gente precisa tocar a mão na mesa e ser mais masculina para os homens escutarem a gente, sabe? Não dá pra gente ser a gente na essência total. Se a gente é brincalhona, não dá pra gente ser sempre brincalhona e mesmo assim entregar. A gente precisa ser mais séria, a gente precisa entrar num arquétipo de eles vão me enxergar desse jeito, eles vão me escutar desse jeito. Eu acho que toda mulher, em algum momento da vida, teve que passar por isso. Tipo, pegar o lado masculino dessa mulher e demonstrar mais do que o feminino, porque o feminino é uma demonstração de frágil, né? Então, é bem complexo, assim. Estou em várias conversas sobre esse assunto e todas as mulheres se conectam nesse ponto, assim. Muito engraçado. A Verô vai ter que sair, né? Bom, depois qualquer coisa a gente corta aqui. Ai, eu queria, mas eu quero Tu quer? Tá, então vamos aproveitar assim, já que a Vê tem que sair. Vê, tu quer deixar teus contatos, enfim, dar um tchau aqui para as pessoas, depois a gente termina e daí a gente finaliza com a Dani? Pode ser. Tá. Eu queria agradecer, o papo voou, assim, foi muito bacana, vocês trouxeram bastante reflexões que com certeza ficarei pensando aqui,
né, do que é ser mulher, o que é ser mulher negra no mercado de trabalho. Enfim, a gente está super aberta para trocas na comunidade Indique Uma Preta, então, @Indique Uma Preta aí nas redes. Se você for uma mulher negra, você está super convidada a entrar aí no nosso grupo no Facebook. É isso, mulheres, obrigada pelo espaço e que a gente tenha mais espaços ainda para poder trocar e se fortalecer. Um beijo. Verô, eu que te agradeço muito de ter participado aqui com a gente. Eu sei que tu está com outro compromisso agora, mas, Dani, tu pode ficar mais uns minutinhos para a gente finalizar? Tá, ótimo, então. É isso. Beijo, prazer. Prazer, querida. Tudo de bom. Tchau, Verô. Sucesso. Tá bom. Eu queria só pegar um gancho nisso que a Ana falou, que é isso, né? Eu acho que a gente está nesse momento mesmo de ressignificar a nossa postura no negócio, ressignificar a nossa presença nesses espaços. E enquanto a Ana falava isso, eu lembrei do Roda Viva da Luísa Trajano. Uhum. Gente, aquela mulher é perfeita, né? Ela é maravilhosa, né? Maravilhosa. E eu lembro que ela reforçou bastante o aspecto feminino que a liderança dela tem e muitas características da feminilidade que ela traz para o negócio, como a intuição, a atenção aos detalhes, né? Como sensibilidade, afins. E isso é uma coisa que a gente pode reforçar, né, com um olhar estratégico para os negócios, e é bom até para os homens também, esse tipo de discussão, porque é uma coisa que não precisa se limitar às mulheres. Acho que os homens também podem exercer um pouco mais de sensibilidade, atenção aos detalhes, intuição. Existem homens, né? Os homens também têm essas características, mas eles não conseguem acessar por todos os estereótipos que a gente vive na nossa sociedade. Então, é por isso que derrubar estereótipos é tão bom, porque no final do dia acaba sendo bom para todo mundo, até para os homens. Exato, é. Não, e tu falando isso me lembrou muito, assim, dessa questão que o machismo, afinal de contas, ele é ruim para todo mundo, né? Tem até um documentário americano que é o The Mask e o Live-In, se eu não me engano, que é a máscara que você usa, que fala justamente sobre isso, e ele é muito poderoso, porque o menino, ele tem 6 anos de idade, ou às vezes até menos, e tu diz para ele, não chora, caminha que nem homem, não sei o quê, sendo que tu tá sempre contrapondo ali, né, o masculino e o feminino. Então, ou seja, caminhar com mulher é um demérito, né? Chorar, expressar o teu sentimento é um demérito, e aí as pessoas vão crescendo com isso, né, com esses estereótipos, né? Bom, fiquei viajando aqui. Que eu ia perguntar? Eu quero... Concordo 100%. Eu quero perguntar sobre os planos de vocês para 2021, como é que estão? Acho que a principal delas é rever um pouquinho da nossa carinha de consultoria, né? Então, essa narrativa da comunidade ainda nos define bastante. Mas quando a gente fala Indique Uma Preta, todo mundo acha que a gente faz recrutamento só de mulheres negras. E a gente faz muita coisa, como vocês bem ouviram aqui agora a gente falando. Então, a gente está trabalhando um pouquinho nesse posicionamento de trazer o INDQ, que é como a gente gosta, internamente a gente chama de INDQ, né? Então, trazer o INDQ com um pouquinho mais de força, trabalhar um pouco da nossa identidade visual, que já vai ser refletida nesse site, que vai ser lançado daqui a pouquinho. É muito doido, a gente já fez tanta coisa que não dá tempo nem de parar para pensar em ter um site. Então, agora que a gente está respirando para pensar nisso. E de planos para o futuro, a gente quer muito ter uma plataforma proprietária para a gente conseguir tendo esse relacionamento com a nossa comunidade, mas em um lugar que seja centralizado para a comunidade, para cliente, para candidato de processo seletivo, para todo mundo que queira falar com a gente. É um sonho, mas, enfim, a gente chega lá, espero eu. Com certeza. Ai, mulheres inspiradoras, eu não me preparei, não sei. Agora foi difícil. Olha, eu acho que... Da Luísa, né, também, a Luísa Trajano. Tem a Luísa, com certeza, ela me inspira bastante. A Verônica e a Amanda me inspiram muito.
Eu acho que elas são trocas que eu tenho, assim, que são diárias, às vezes a gente se reúne para chorar, às vezes a gente se reúne para comemorar, às vezes a gente se reúne para uma aprender uma coisa com a outra, então eu estou sempre aprendendo muita coisa com elas, né? E essa caminhada do empreendedorismo pode ser muito solitária às vezes, é solitária para a gente, ainda mais em tempos de pandemia. Então, tê-las ao meu lado é uma inspiração diária. Mas pensando de mulheres assim, mercado afora, eu acho que a Samantha Almeida, né, uma inspiração aí para bastante gente. Eu já conhecia ela há mais tempo, desde a gente chegou a trabalhar juntas em alguns projetos de Avon, e eu já ficava assim de longe, olhando para ela, para as ideias dela, enfim, ela sempre foi uma mulher muito criativa, intuitiva, e ela trazia isso bastante para as reuniões e para os contatos que a gente teve. Então, acho que ela é uma dessas mulheres de cabeça. Eu acho que tem a Patrícia Santos também, da Empregue Afro. Então, ela foi uma das primeiras referências para mim na hora de falar de questões raciais no mercado de trabalho. E ela tem, assim, uma calma, uma sensibilidade, uma intuição que ela traz de um jeito lindo, assim, para o negócio. E isso me admira bastante nela. Legal. Teu áudio saiu, teu áudio. Tá mudo. Agora foi. Desculpa, agora foi, tava mudo. Dani, para finalizar, assim, tem algum sonho, assim, teu, alguma coisa que tu queira realizar esse ano? Algo tanto no Indique quanto pessoal, assim, fora... Esquece, vamos supor assim, vamos fingir um faz de conta que não tem pandemia, tá tudo certo, assim, o que tu queria, assim, a tua intuição, assim, qual o teu sonho, assim? Tem alguma coisa que tu ainda não conquistou e quer conquistar? Tem, nossa, muitos, a lista é grande. Eu acho que de uma forma bem menos material, eu tô voltando para terapia esse ano. Legal. Eu tenho várias coisas para resolver, assim, eu parei por um bom tempo, por uns 2 anos, e agora eu preciso voltar atrás do tempo que eu fiquei parada, e então eu acho que eu tô nessa caminhada aí do autoconhecimento. Eu tô praticando muito exercício físico, eu amo nadar, eu amo andar de bicicleta, daqui a pouco, inclusive, eu vou até correr. Então, isso é uma coisa, são hábitos que eu resgatei na pandemia, mas que eu passei a trazer como prioridade, assim, sabe, no meu dia a dia. Então, a coisa tá pegando fogo, eu ainda não respondi todos os e-mails, eu ainda não fechei aquela apresentação, mas eu paro tudo e eu vou fazer o meu exercício físico. Então, eu quero continuar trazendo esse mindset também, mesmo quando a pandemia acabar. E eu tenho muita vontade de estudar negócios negros criativos em Nova York. É muito específico. Legal. Mas é um sonho que vem me acompanhando nos últimos tempos. Eu já viajei, eu já morei fora do Brasil, morei um tempo no Canadá, viajei para outros lugares, mas eu nunca tive muita vontade de conhecer os Estados Unidos. Mas ultimamente eu tenho tido muita vontade de conhecer Nova York. E eu tenho pesquisado alguns cursos lá para afroempreendedores, para falar de criatividade, afroempreendedorismo. Então, eu estou com um sonho muito, muito, muito grande de ir para lá nos próximos anos, assim que for possível. Se vocês tiverem dicas de cursos em Nova York relacionados a esses assuntos, eu, inclusive, aceito. Legal, legal. Não, e eu vou te dizer assim que eu queria destacar, na verdade, que eu achei tão bonito tu falando da Verô e da Amanda, porque, guria, é muito isso, né? Quando a gente trabalha com amigas e com amigas que a gente ama, porque, assim, tu falando sobre elas, é essa impressão que a gente tem, né? Irmãs, assim. Sim, a gente é irmãzinhas. amiga. A gente é muito próxima, a Amanda também é nossa amiga há muitos anos. A gente consegue separar bastante essa coisa de amizade e sociedade. Mas é isso, né? Acho que a gente precisa
reconhecer, assim, o valor e o repertório das pessoas que fecham junto com vocês, assim. Eu sei que Exato. no final do dia sou eu por eu, mas também é nós três por nós três, sabe? Então, e eu sei que se der qualquer merda, se acontecer qualquer coisa, a gente pega o telefone e fala: gente, entra aqui nessa sala, preciso resolver um problema. E a gente entra lá a hora que for. E é assim em tudo na nossa vida. Então, Sim. sempre trago elas em primeiro lugar, porque é elas que estão comigo, do meu lado, nas trincheiras. Ai, que delícia. Exato. Um privilégio isso, né? E eu acho que é um privilégio que a pandemia nos mostrou muito, assim. Porque na pandemia que a gente teve que se afastar de muita gente, né? Quem estava do lado da gente era quem a gente, né, mais Quem viu sempre ali teve ali mesmo, né? Eu acho que o físico, a gente sentiu bastante, só que tem outras formas de se estar presente, né? Então ficou muito claro, assim, quem tá Sim. ali contigo. Sim, é isso. E a gente é assim, no trabalho, na vida, em tudo. Que legal. Dani, estamos nos nossos minutos finais, então. E aí eu vou te pedir para tu deixar todos os teus contatos, porque daí a gente vai colocar aqui no descritivo desse vídeo também, para ficar site, enfim, os arrobas todos teus. Tá bom, gente. Muito obrigada pela conversa. A Verô, antes de sair, estava certa. Passou muito rápido. Eu adorei. Por mim, a gente ficava aqui até mais tarde conversando. Os meus arrobas é o arroba da Indique Uma Preta no Instagram. É o nosso principal ponto de contato hoje. Tem também o nosso e-mail, olá@indq.co.co. Não é com, não tem o M. Tem também o meu Instagram, que é a Dani Matos, com 2 T's, e no lugar do O tem um X. Eu costumo conversar bastante também lá sobre esse tipo de questão. Legal, então. Quero te agradecer de novo, então. Gente, quem está nos assistindo, segue a Dani, segue o Indique Uma Preta, todos os arrobas e os links estão no descritivo desse vídeo. Obrigada, tá, Dani? Foi muito, 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 muito gostoso ter vocês aqui. Vocês são umas fofas, umas queridas. E tudo isso que vocês estão fazendo para essa sociedade volte com muito amor, muito acolhimento, muito mundo para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada para quem está assistindo e até a próxima. Beijo. Beijo, até a Tchau, próxima. tchau.